O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa, e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria celebramos a festa do batismo de Jesus. Essa festa, ela tem uma dupla função. Encerra o tempo do Natal, que nós ainda estávamos celebrando, e ao mesmo tempo abre o tempo comum. A partir de amanhã nós já estamos no tempo comum. Amanhã nós vamos celebrar a segunda-feira da primeira semana do tempo comum. Então a festa do batismo de Jesus é esse divisor de águas. Encerra o tempo do Natal, que nós estamos celebrando desde a vigília de Natal, e abre o tempo comum. Celebrar o batismo de Jesus, essa festa tão importante e tão bonita, é para nós motivo de muita alegria, porque com o batismo de Jesus, nós na verdade estamos celebrando o nosso batismo. Jesus aqui, ele é batizado com o batismo de João, que era um batismo figurativo, que era um anúncio do que viria. João mesmo diz: eu batizo com água, mas virá aquele que vai batizar no Espírito Santo e no fogo. Eu não sou digno nem de desamarrar a correia de suas sandálias. Então o batismo de João é um batismo de arrependimento, é um batismo de penitência. Pois bem, o que significa Jesus ter recebido este batismo de João? Porque nós sabemos muito bem que Jesus não precisava de conversão, Jesus nunca pecou. Lá diante de João Batista tinham os pecadores, os publicanos. Tem outro evangelho que conta quando os publicanos foram perguntar para João: o que devemos fazer? E aí João dizia: olha, não sejam desonestos. Aí depois os cobradores de impostos perguntaram para João: o que nós devemos fazer? Os soldados perguntavam para João: o que nós devemos fazer? Mas de repente Jesus também entrou no meio desse povo todo e foi lá ser batizado. Então Jesus não tinha pecados dos quais precisava se arrepender, e Jesus também não precisava ser ungido com o Espírito Santo, porque Jesus é uma pessoa da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Jesus sempre teve, sempre foi repleto e pleno do Espírito Santo. O que significa então esse batismo de Jesus? Bom, em primeiro lugar, para que João soubesse que Jesus era o Messias. Tem uma passagem que João Batista diz assim: aquele que me enviou a batizar me disse que sobre quem eu ver o Espírito Santo descer, ele é o Messias. Então é um sinal para que João tivesse a certeza de que Jesus de fato era o Messias. Mas muito mais do que isso, Jesus recebe este batismo e Jesus recebe a unção do Espírito Santo aqui nesse momento, para que nós pudéssemos ser batizados, para que nós recebêssemos o batismo. Jesus, quando desce as águas, quando entra na água do Rio Jordão, não é ele que é purificado pela água, mas ele santifica as águas e purifica para que elas pudessem depois lavar os nossos pecados e nos purificar através do sacramento do batismo. Todos nós nos alegramos em sermos cristãos e não tem como ser cristão sem ser batizado. Vejam, o batismo de João Batista era o batismo do Antigo Testamento.
João Batista é o último dos profetas do Antigo Testamento e o primeiro já do Novo Testamento, porque ele aponta Jesus como o Cordeiro de Deus. Então o batismo de João, ele é um batismo, vejam bem, simbólico. O que significa isso? Significa que a água propriamente dita não fazia nada. A água que era jogada na pessoa, ou a pessoa mergulhada na água, tanto faz, aquela água simbolizava o arrependimento que a pessoa tinha dentro do coração. Então o publicano, o pecador, o cobrador de impostos se arrependia dos seus pecados, decidia ter uma vida diferente, ter uma vida nova, e aí então ele procurava João para que aquela água fosse um símbolo de que ele estava vivendo interiormente uma vida nova. Esse era o batismo do Antigo Testamento. Então no Antigo Testamento a água não fazia nada, mas a fé da pessoa, a conversão interior da pessoa produzia uma vida nova, novas atitudes e assim por diante. Mas quando Jesus veio e ele santificou as águas, ele mudou essa dinâmica. Jesus inverteu a ordem das coisas. Agora no sacramento não é mais a minha fé que produz um efeito. O que produz um efeito é o sacramento, é o sinal. É Jesus que age através do sinal. Então, se um padre ou qualquer cristão, mas aqui vamos ficar com o padre por enquanto, se o padre pega um pouco de água e joga na cabeça de uma pessoa que não foi batizada ainda e diz: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa pessoa está batizada, essa pessoa está perdoada de todos os pecados, essa pessoa se torna filho de Deus. Se ela acreditar ou não, não faz diferença nenhuma. Se o padre acreditar ou não, não faz diferença nenhuma, porque não é uma ação do padre nem da pessoa, mas é uma ação de Jesus. É Ele quem perdoa os pecados por aquele sinal sagrado que é a água e a fórmula. Isso acontece em todos os sacramentos. Só para nós termos uma ideia como a coisa funciona, o padre, daqui a pouquinho eu vou fazer isso. O padre pega um pedacinho de pão, aí tem que ser o padre, não pode ser qualquer um. O padre pega um pedacinho de pão e diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Se você acredita ou não, não faz diferença nenhuma. Se eu acredito ou não, não faz diferença nenhuma. É o corpo de Jesus, porque quem faz isso é Ele. Não sou eu quem faço, não é você quem faz com a sua fé. Quem muda o pão no corpo de Cristo é Jesus. Quem perdoa os nossos pecados no sacramento do batismo é Jesus. Então vejam, no Antigo Testamento a água não fazia nada, mas a fé da pessoa transformava uma vida nova. No Novo Testamento é o contrário, não é a minha fé. Por isso, vejam bem, olha como as coisas são importantes nós entendermos os conceitos. Por que é que os nossos irmãos não batizam as crianças? Porque eles ainda enxergam o batismo como o batismo de João. Eu preciso ter fé, eu preciso ter uma adesão, como se fosse algo que eu fizesse. E não é. Se alguém algum dia perguntar para vocês: mas por que vocês católicos batizam crianças, se a criança ainda não tem fé? Você vai dizer para essa pessoa: porque o sacramento é uma ação de Deus e não uma ação humana. O sacramento é uma ação de Deus e não é uma ação humana. Por isso o sacramento, ele lava os nossos pecados e nos faz filhos e filhas de Deus. Olha que bonito os sinais e os detalhes do texto que nos ajudam a entender. Diz que quando Jesus foi batizado, o texto de Lucas ele é um pouquinho mais curto, ele é mais simples. Lucas conta bem rapidinho, né? Tem outros evangelistas que contam o diálogo que Jesus teve com João Batista. João Batista tem receio, não quer batizar Jesus, mas Jesus diz: não, agora é preciso que as coisas fiquem assim. Lucas é rapidinho, né? As pessoas estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado e o céu se abriu. O céu se abriu e do céu desceu o Espírito Santo sobre Jesus. Esse sinal de que o céu se abriu significa que nós voltamos a ter acesso a Deus. Qual era a nossa condição enquanto seres humanos antes da vinda de Jesus?
A nossa condição não era muito boa. A nossa condição como seres humanos antes da vinda de Jesus era de que a humanidade foi expulsa do céu. Nós somos expulsos. Não dá para ter meias palavras com isso. O homem pecou, desobedeceu a Deus. O que Deus fez com o homem? Expulsou o homem do paraíso, fechou a porta e colocou 2 anjos para vigiar a porta para o homem não voltar para o céu. Nós estávamos expulsos, estávamos abandonados. Essa era a nossa condição. E o que acontece então quando Jesus é batizado? O céu se abre. Claro, aqui ainda é uma abertura intermediária, podemos dizer assim, porque o céu vai se abrir definitivamente para nós quando Jesus morrer na cruz, vencer o pecado e depois com a sua ressurreição vencer a morte. Aí sim, as portas do céu se escancaram para que nós tenhamos acesso. Mas aqui já é esse sinal. O céu se abre. E do céu então veio o Espírito Santo. Como eu disse, Jesus sempre foi pleno do Espírito Santo, mas aqui é para marcar o início da sua vida pública, para marcar, o momento em que ele começa a pregação e vai terminar, claro, na cruz, paixão, morte e ressurreição por amor a nós. E um detalhe interessante que o texto diz também, que é próprio de Lucas: enquanto Jesus rezava quando o céu se abriu. E por que Jesus rezava? O que Jesus rezava? Ele rezava por nós. Jesus, isso é muito bonito, queridos. Jesus, no momento do batismo dele, sendo Deus, ele tinha presente no seu coração cada pessoa da face da terra que seria batizado. Em todos os tempos, ele tinha cada um de nós no seu coração. Ele estava pensando em cada um de nós, naquele momento. Estava rezando. Em vários momentos mostra essa atitude orante de Jesus. Jesus que subia ao monte para rezar, Jesus que passava a noite em oração. Tem vários momentos de oração da vida de Jesus. Lá no Horto das Oliveiras, quase no momento de ser preso para dar a vida por nós, estava rezando, sofrendo uma forte angústia. Então aqui Jesus está rezando por cada um de nós, porque ele sabia que nós seríamos batizados. Tanto sabia que mandou os apóstolos: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui então, essa voz que vem do céu, quando o céu se abre, e diz que Jesus é o Filho. Este é o meu Filho. Quem é filho de Deus? Só Jesus. Não, mas eu sou filho. Calma lá, ainda não. O único Filho de Deus é Jesus Cristo. Mas por causa de Jesus, nós também nos tornamos filhos, A oração de hoje da coleta nos chamava de filhos adotivos. Jesus é o Filho unigênito do Pai, gerado antes de todos os séculos, luz da luz, Deus de Deus. Mas em Jesus nós também nos tornamos filhos de Deus. Como é que nós nos tornamos filhos de Deus então? Pelo batismo. Quando nós somos batizados, isso é muito importante. As pessoas têm uma visão às vezes muito errada de batismo. Aqui na secretaria paroquial nós escutamos coisas absurdas. A pessoa chega aqui e diz: não, eu quero batizar o meu filho porque ele não dorme bem à noite para acalmar. Eu falei: meu Deus do céu, o batismo não é chá de camomila não, meu querido. Não, eu quero batizar o meu filho porque ele está muito doentinho e aí tem que batizar. Não, isso é superstição, pelo amor de Deus. O que o batismo produz em nós? O batismo, vejam bem, isso é muito importante. No batismo, nós morremos com Jesus. Batismo é morte. No batismo, nós morremos com Jesus e depois ressuscitamos com Ele para uma vida nova sem pecados. Morremos com Jesus e depois ressuscitamos com Ele. No batismo nós celebramos as duas realidades, a morte e a ressurreição. Morremos para o homem velho e nascemos para uma vida nova. No batismo, Deus Pai, pelo Espírito Santo, Ele imprime a imagem de Jesus na nossa alma. Pelo batismo é impresso na nossa alma a imagem de Jesus Cristo. Por isso, quando Deus Pai nos olha, vê Jesus em nós. E Ele diz também: este é o meu filho. É dessa forma que nós nos tornamos filhos de Deus.
Antes do batismo nós somos criaturas, Deus nos criou, Deus criou todos, mas no batismo nós nos configuramos a Jesus, e em Jesus, que é o único Filho de Deus, nós nos tornamos filhos adotivos, filhos por causa do Filho. E aí o Pai também diz a cada um de nós: tu és o meu filho amado, em ti eu coloco o meu bem-querer. Por isso o batismo é necessário para a salvação. É necessário o batismo. Nós não nos configuramos a Jesus de outro modo que não seja pelo batismo. Por isso nós que somos cristãos, católicos, devemos nos alegrar pelo nosso batismo. Devemos render graças a Deus por sermos batizados. Tudo na igreja começa pelo batismo. Papa Francisco não seria Papa se não fosse batizado. Não se pode ser nada na igreja sem ser batizado. Por quê? Porque é o batismo que nos faz filhos e filhas de Deus. Então que nesse dia da celebração da festa do batismo do Senhor, que nós nos alegremos pelo nosso batismo, vivamos com fé, com amor, os compromissos do nosso batismo, para que um dia estejamos eternamente com Ele no céu, porque o céu se abriu para que nós também pudéssemos ter acesso ao Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.